Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está no ar e vai falar sobre literatura, já que em 2015 comemoramos o centenário de nascimento do autor goiano Bernardo Ellis. Vamos conhecer também o ateliê tipográfico da UFG e a União Brasileira dos Escritores aqui em Goiás. Vamos começar! Nós vamos começar o Enredo Cultural de hoje falando sobre literatura e para isso a gente veio aqui no prédio de letras da UFG, na biblioteca aqui, e nós vamos conversar com a professora Tarsila Couto. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Já que por coincidência, enquanto estávamos produzindo esse programa, está acontecendo aqui na Faculdade de Letras, um evento que comemora o centenário do autor goiano Bernardo Ellis, não é isso? Muito bem, isso mesmo. Bom, só lembrando, eu acho que é importante destacar, já que o programa é sobre literatura, que neste ano de 2015 nós comemoramos 3 importantes centenários para a literatura goiana. Então nós temos José J. Veiga, que faria 100 anos este ano, Carmo Bernardes, que faria em dezembro, e o Bernardo Ellis, que faria agora dia 15 de novembro. Nós escolhemos um porque tínhamos que escolher um tema central para o nosso seminário, que tem essa intenção de ser verticalizado. Mas os 3, obviamente, estão sendo relembrados pela importância que tem para a nossa literatura. Como a professora disse, então, apesar do evento ser para o Bernardo Ellis, então eu vou mudar a minha pergunta. Eu ia pedir para você apresentar o Bernardo Ellis, mas já apresente os nossos 3 centenários aqui, para quem não conhece aqui em Goiás. De quem nós estamos falando? Bom, José J. Veiga é o autor de A Hora dos Ruminantes, do Relógio Belisário. Ele tem uma literatura que geralmente a Fortuna Crítica trata como uma literatura fantástica, né? Aquela que melhor se produziu no estado de Goiás. Tem um cunho de crítica política e social muito forte, que aliás é a marca, aparentemente, assim, se o futuro da crítica se confirmar isso, é a marca da nossa literatura. O Bernardo Ellis já é considerado um escritor mais realista. Eu quero dizer, enfatizar, que são, claro, rótulos que nós atribuímos a esses escritores. Os críticos mais especializados problematizam esses rótulos, ainda bem, né? Mas o Bernardo Ellis já tem uma linguagem um pouco mais dura, ele é muito mais, está muito mais preocupado com a precariedade do nosso processo de modernização, então isso se reflete nos temas escolhidos. Então ele se volta muito para o sertanejo e ele fala com muita eloquência e com muita poesia da miséria desse homem do começo do século XX. Por fim, Carmo Bernardes, o que eu considero o menos celebrado, mas um grande autor também, autor de Jurubatuba, já tem apesar de também ser considerado um escritor regionalista, tem um outro tratamento com a linguagem que merece atenção. Eu acho que esses 3 autores precisam ser revisitados, tanto pela academia quanto pela comunidade leitora de uma forma geral. Eu me chamo Miguel Joubert, eu sou professor e editor. Eu escrevo desde os 13 anos, eu gostava de literatura, eu gostava de ler bastante, né? Então eu li, não sei se muita coisa, mas li bem mais que a maioria e tal, então já é muita coisa. E aí eu comecei a escrever, né, como mais ou menos todo mundo que acaba lendo começa a escrever. E era um monte de porcaria no começo e tal. E com o tempo, aí, depois de uns 15 anos escrevendo, eu achei que não era mais tão porcaria, tá? Né, que foi o resultado desse livro aí agora. Tá? E agora eu comecei com 13, estou com 28, então 15 anos depois. Né? Esse livro foi premiado em Portugal, foi com unanimidade do júri. Eu só achei interessante porque era uma poetisa respeitada nos Açores e 2 estudiosas de literatura que faziam parte da banca, né? A banca não me conhecia, tinha um troço que era conceito de açorianidade, mas isso aí qualquer um que leu mais ou menos bastante sabe que
esse motivo da viagem é o que está na nossa literatura, de modo geral, né? Que está em quase todos os livros. Então é isso. Bom, Edival Lourenço, escritor. Olha, como escritor demorou um pouquinho, mas o meu interesse por escrita começou um dia seguinte. A gente morava na roça, meu pai e minha mãe eram agregados de fazenda, eram os antigos sem terra que não tinham os amparos das entidades sociais que tem hoje. Aí ele morava na roça, numa região de todo mundo analfabeto e tal. Um dia apareceu um sujeito lá oferecendo biotônico de Fontoura. Aí meu pai falou, não, aqui não tem dinheiro para comprar isso não. Ele falou, não, mas isso é bom para abrir o apetite do menino e tal. Eu falei, não, mas o menino tem apetite, aqui não tem comida. Então, o biotônico de Fontoura não é o nosso negócio aqui. Aí ele insistindo com meu pai e tal, meu pai falou, não, moço, aqui não tem jeito e tal. A gente não tem dinheiro para comprar isso não. Aí ele perguntou, e o próximo morador? Não, o próximo morador é longe, já era assim, quase na hora do almoço. Aí meu pai falou para ele, não, espera que você almoça com a gente aqui e tal. O que a gente tiver aqui, você come com a gente. Aí, enquanto a minha mãe estava fazendo o almoço, ele arrumou um almanaque do Biotônico de Fontoura e começou a ler as histórias, que eram as histórias de contos universais, que o Monteiro Lobato adaptava para o almanaque. Branca de Neve, os porquinhos, o lobo mau, aquelas histórias que todo mundo conhece. E então, quando eu vi aquele negócio, eu nunca tinha visto um texto escrito na minha frente, nunca tinha visto ninguém lendo na minha frente. Quando eu vi aquele negócio, eu fiquei encantado com aquilo. Eu olhei aquela página assim, que parecia uma tabuleta cheia de formigas, assim, e eu fiquei encantado com aquilo, o sujeito tirando palavras daquela, tanto de formiguinha morta no papel, assim, eu fiquei encabulado com aquilo. E aí eu pedi para ele, falando, lê mais uma, e chegou a hora do almoço, eu não queria que o homem almoçasse, que eu queria que ele mostrasse mais, lesse a história de novo para mim, então, e eu gostei tanto daquele negócio que aí quando o homem foi embora, ele deixou um almanaque comigo. Aí minha mãe arrumou um embornalzinho, uma bolsazinha de pano, e eu andava com esse, eu tinha mais ou menos 8 anos, eu andava com aquilo pendurado do lado ali, assim, e quando eu via uma pessoa, eu arrancava o almanaque e contava a história para a pessoa, e as pessoas, como todo mundo era analfabeto ali na região, todo mundo começava a dizer que eu sabia ler, que eu tinha aprendido, tinha tomado biotônico de Fontoura e agora já estava até lendo e tal. Mas não lia, era porque eu tinha decorado um pouco das histórias, aí eu contava as histórias para as pessoas. Então foi assim que e a partir daquele momento, eu disse, o dia que eu crescer, eu quero escrever histórias desse jeito aqui. Eu comecei a estudar, na verdade, eu demorei um pouco, porque a gente foi aos trambolhões até chegar lá, então eu comecei a estudar, na realidade, com 11 anos de idade. Mas sempre com aquela ambição, que o dia que eu aprender a ler e escrever, eu quero contar histórias. É o que eu venho contando até hoje. Eu acho que ser escritor é ser dono de uma ambição de modéstia. Porque quem pensar que vai ser escritor e vai ser celebridade, porque muita gente começa pensando que vai ser escritor e vai ser celebridade, eu acho que é um equívoco, porque quem escreve como celebridade escreve porcaria. E quem quer escrever literatura, eu acho que tem que ambicionar escrever uma literatura de qualidade. E quem escreve literatura de qualidade escreve para um círculo pequeno de pessoas. Então, assim, eu sempre digo que ser escritor é uma ambição modesta. Outra coisa, quem está na academia hoje é Fernando Henrique Cardoso, Paulo Coelho, Jô Soares. Então, esse pessoal que está na academia, para mim, eles não me representam. A União Brasileira de Escritores ela foi criada na época da Segunda Guerra Mundial. Um dos criadores dela foi o Bernardo Ellis. Naquela época, os escritores se reuniam debaixo de um pé de piqui ali na Avenida Goiás para falar de literatura e certamente falavam de mulheres e cachaça. Aí então, naquela época, eles queriam, eles achavam que o Goiás era um estado muito atrasado em termos de pensamento e eles precisavam dar uma resposta a isso, de tirar Goiás da periferia social do Brasil. Eles queriam que Goiás tivesse alguma coisa que representasse e a literatura poderia ser essa coisa representativa de Goiás. Então, aí foi que nasceu a União Brasileira de Escritores, para poder juntar os escritores, fazer um movimento literário a partir daqui. E eles foram ambiciosos, porque logo em seguida eles trouxeram aqui Pablo Neruda para um encontro internacional de escritores. O
O Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta a gente fala mais sobre literatura aqui na TV UFG. Antigamente existia, né? Não sei se existe ainda, até confesso aqui um pouco da minha ausência com relação à procura desse assunto, o Instituto Bernardo Ellis também, né? Que cuidava Ainda existe uma associação, sim. Ela está lá no setor sul, ela sobrevive com dificuldade, né? A gente tem uma série de problemas de políticas públicas para cuidar da nossa cultura, né? Então, não sei se todos sabem disso, por exemplo, nenhuma instituição goiana conseguiu ficar com o acervo do Bernardo Ellis. Ele foi vendido para a Unicamp um pouco antes dele morrer. Ele mesmo negociou a venda do seu acervo. Isso porque nós aqui não conseguimos nos articular para manter esse legado dentro do nosso estado, né? Então essa associação, ela luta para manter o que sobra, né, desse acervo, o que sobra da memória do Bernardo Ellis no estado de Goiás. Então, o que sobra dessa? O que sobrou? A viúva do Bernardo Ellis, a Carmelita, ela não vendeu tudo, né? Ela ficou ainda com uma parte do acervo. Mas nós não temos acesso a isso, então a gente não sabe exatamente dizer. É uma coisa ainda para se descobrir. Saindo um pouco dessa questão do acervo, qual que é o objetivo desse encontro que está acontecendo? O objetivo do seminário é duplo. Nós temos o objetivo, em primeiro lugar, de celebrar, obviamente, o Bernardo Ellis como grande escritor de literatura goiana que ele é. Lembrando que ele é o nosso único autor a estar presente na Academia Brasileira de Letras, né? Isso não é pouco, porque tem todo um processo, concurso, ele se empenhou muito nisso. Mas, para além da homenagem, o nosso objetivo é estimular a pesquisa sobre esse autor, né? Nós temos muito pouca produção acadêmica sobre o Bernardo Ellis e há várias lacunas. Por exemplo, a editora José Olímpio, ela detém os direitos autorais de publicação, mas as últimas edições feitas, principalmente aquela da obra completa, é muito falha, cheia de lacunas, falta trabalho de pesquisador ali, né? Há ainda vários documentos que precisam ser tratados para a gente revelar a face do Bernardo Ellis historiador. E ainda, né, já que estamos num programa de TV e estamos aqui com jornalistas, falta alguém pesquisar a face jornalista do Bernardo Ellis. Não só como cronista, mas como produtor de reportagem. Ele era um grande escritor em diferentes frentes de trabalho. Então, o seminário tem esse objetivo de lançar temas instigantes para as novas gerações de pesquisadores que nós estamos formando aqui no UFG e nas outras universidades. José Vanderlei Gouveia, sou bibliotecário e coordenador dos projetos dentro do ateliê tipográfico hoje. O ateliê, hoje ele é um espaço de laboratório que mostra o que foi a imprensa universitária aqui na Universidade Federal de Goiás. Então a gente reconstituiu a base da imprensa universitária da década que funcionou da década de 60 na criação da universidade até por volta de 1980, tal qual tipografia que vocês veem aqui. Mas além do resgate da memória gráfica propriamente dita, da história da imprensa e o destaque nessa história do que foi a imprensa universitária para Goiás, tem também o espaço laboratorial, espaço pedagógico, espaço museístico ou museológico, tem todas essas vantagens que a gente vê, inclusive para as engenharias, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, em função das máquinas que a gente tem aqui, máquinas inventadas, por exemplo, em 1880, por aí, na Revolução Industrial, e que funcionam até hoje. Não que essas máquinas sejam com essa data,
mas a concepção é daquela época e pouca coisa mudou, que são as linotipos. Olá, meu nome é Jarléo Barbosa, eu sou cineasta e estou aqui hoje para falar sobre a relação entre cinema e literatura, mais especificamente de adaptações de obras literárias para o cinema. Geralmente, quando a gente pensa na adaptação de obras literárias para o cinema, a gente tende a pensar primeiramente na história, ou seja, no universo narrativo que aquele livro engloba, esquecendo uma parte também que é fundamental dos livros e que precisa também ser transposta para os filmes, que é a questão formal dessa narrativa. Então eu trouxe aqui hoje 2 livros que deram origem a 2 filmes para mostrar como esse contraste pode acontecer. Os 2 livros são do mesmo escritor, que é o Raduan Nassar, que escreveu o livro O Copo de Cólera e o livro Lavoura Arcaica. Os 2 livros foram adaptados para o cinema. O livro Um Copo de Cólera foi adaptado pelo Aloysio Abranches e o livro Lavoura Arcaica foi adaptado pelo Luiz Fernando Carvalho. Os 2 filmes foram muito fiéis à narrativa do livro, são quase adaptações ipsis literis. A história, se você segue o universo dramático da história, elas são muito fiéis, os filmes, são quase transcrições. O Luiz Carvalho gosta de falar de uma transcrição que ele fez do livro do Raduan. Só que analisando os 2 livros, você percebe como os diretores, um se atentou para a questão formal e o outro não se atentou muito para respeitar o espírito formal do livro. E o que eu digo por respeitar o espírito formal? Respeitar o espírito, a alma a qual aquele livro foi concebido. O Copo de Cólera, por exemplo, é um livro que fala de uma relação amorosa muito suja, muito deturpada, mas ao ser transposto para o cinema, o que a gente vê é um filme feito de uma forma translúcida, higiênica, ou seja, nós temos ali a história que o Raduan escreveu, está tudo ali como o livro diz, só que a forma de impregnar essa história na tela foi feita de uma maneira que, a meu ver, desrespeita o espírito da obra de Raduan. Por outro lado, a gente teve o Luiz Fernando Carvalho com Lavoura Arcaica, que esse sim entendeu o espírito da obra que adaptava e não fez só uma adaptação narrativa do livro, mas uma adaptação formal. Ele entendeu o espírito fantástico da obra do Raduan, o espírito de textura, que ele está sempre evocando textura, o espírito de imaginação fantasmagórico daquele livro e transpôs isso para o aspecto formal do seu filme, O Lavoura Arcaica. Então, o que eu quero frisar sobre adaptações literárias é que não é só uma história, uma sequência de fatos que está sendo contada, é uma sequência de fatos de forma imagética. E nesse sentido a gente precisa se atentar para o que o livro nos diz imageticamente, que o livro também está construindo um universo imagético que o diretor pode tirar muito proveito na hora de fazer seu filme. O Enredo Cultural vai para o seu último intervalo, na volta tem mais. Não sai daí. Eu sou a professora Maria de Fátima Cruvinel, sou professora do CEPAI. Bom, a ideia do projeto de pesquisa nasceu da própria sala de aula e do nosso trabalho com a leitura literária em sala de aula. E está relacionada ao meu projeto de pesquisa desenvolvido durante o meu doutorado, que investigou a literatura no ensino médio. Mas o programa, aliás, o projeto de pesquisa que nós continuamos desenvolvendo, abarca toda a educação básica, né? Então, nós investigamos, este grupo que compõe o projeto, investiga as práticas de leitura literária na escolarização básica, portanto, mediadas pela sala de aula. Bem, no CEPAI nós temos a subárea de língua portuguesa, que contempla a literatura, uma vez que a literatura é linguagem, constitui um dos pontos, né, curriculares que nós trabalhamos na disciplina língua portuguesa.
Então, no CEPAI nós temos uma prática para a educação básica de sétimo, pelo menos de sétimo ao terceiro ano, de indicar alguns títulos literários para esses alunos lerem durante o ano. Então, são 4 títulos, mais 4 que ele teria que ler, mas de própria escolha. Então, que eles podem vir aqui para a biblioteca, escolher esses livros, né? E então, no mínimo, eles leem 8 títulos por ano. E as abordagens propostas são variadas, porque os textos é que sinalizam, indicam como esse tema ou esse gênero pode ser abordado. Todas essas atividades constituem-se como atividades do cotidiano da sala de aula. Então não há necessariamente um trabalho à parte com a literatura. Como é linguagem, como se trata de linguagem, são textos que são dados a ler. Quer dizer, a ênfase é justamente na leitura, não necessariamente no estudo dos autores, no estudo dos períodos literários, enfim. O estudo ocorre a partir ou mediante o texto. Todas essas máquinas são da imprensa universitária ainda. 3 delas, as impressoras, 3 impressoras, nunca pararam de funcionar. As linotipos, que estão mais no fundo, elas pararam de funcionar, ficaram por volta de 15 anos sem funcionamento e agora a gente conseguiu que um linotipista e mecânico as colocasse para funcionar. E dessa forma a gente já tem 4 livros publicados usando a linotipo e os outros recursos que a gente tem aqui. Todo o começo do livro é a partir do próprio original. Você tem uma ideia, você escreve e apresenta o seu original. Uma vez aprovado pelo Conselho Editorial, esse original é encaminhado para o projeto gráfico, de acordo com as nossas condições, e parte para a execução. A execução, a primeira parte da execução é a composição, vem uma série de revisões, emendas. Depois disso é a paginação ou a enramação, que a gente fala na tipografia, e depois a impressão, encadernação e acabamento. Então, rapidamente falando, é isso. Sim, claro, valeu a pena e a gente vê um sonho em realização, não é? O ateliê está montado, tem capacidade operacional e mesmo no ambiente da biblioteconomia, meu assunto principal era a história do livro, história da imprensa. Então, o meu início na universidade foi trabalhando na editora da universidade. Então, todo esse material eu já conheço desde a década de 80, né? E todo o pessoal que é ainda remanescente, a gente está junto até hoje. Eu fiquei um tempo fora do SEGRAF, mas nunca deixei de considerar o SEGRAF como um espaço didático, espaço pedagógico no ambiente da universidade, mesmo sendo talvez uma das únicas unidades industriais da universidade na produção de impressos, né? Bom, a realidade é a seguinte: Bernardo Ellis é pouco lido. Ele é mal editado e é pouco lido. Era isso. Então eu acho muito difícil que ele se torne um produto de indústria cultural. O que nós queremos, enquanto pesquisadores e também como professores de literatura, então não me colocando aqui apenas como uma professora organizadora dos 100 anos de Bernardo Ellis, eu também sou formadora de professores, né? Eu dou aula de estágio, eu vou com os meus alunos dar letras para escolas campo. O que a nossa preocupação é que ele encontre meios institucionais de continuar sendo lido. Acho que essa é a coisa mais importante. Então, boas edições, a permanência dele na grade curricular, na verdade a inserção, porque ele não está, né? As nossas escolas no estado de Goiás não não privilegiam literatura goiana propriamente.
Essa é a nossa preocupação, é criar um círculo, mesmo que pequeno, para manutenção da prática de leitura de Bernardo Ellis. Tá bom, eu vou agradecer sua participação. Professora Tarsila Couto, aqui da Faculdade de Letras, falando um pouquinho sobre o centenário e esse evento que comemora e celebra o centenário do Bernardo Ellis. E aqui na Faculdade de Letras, na Biblioteca da Faculdade de Letras, a gente vai terminando o Enredo Cultural de hoje. Você já sabe, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG, para você que ficou com a gente. Valeu!